2021.2 do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba. Hoje, com a nossa aula inaugural, e o palestrante, o professor Tarek Moisés Mussalem, que é mestre e doutor pela PUC São Paulo, vice-diretor do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Espírito Santo, professor de Teoria Geral do Direito, Lógica Jurídica e Direito Tributário da Universidade Federal do Espírito Santo, coordenador do curso do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários em Vitória, professor conferencista a nível Brasil e advogado. Então, professor Tarek, muito prazer em conhecê-lo, muito feliz de podermos contar com a sua aula essa noite. Prazer imenso, professor Gustavo. Dou boa noite a todos mais uma vez. Agradeço as queridas palavras carinhosas que recebo, não é, da coordenação do curso, o convite. Agradeço a professora Ana Basso também pelo convite, pelos contatos, pela troca de ideias. É um prazer imenso. Não é? Já conheço alguns alunos, o André mesmo, né, nós participamos da banca, então eu sei que vocês operam em altíssimo nível e para mim é um prazer imenso poder proferir essa aula magna. Não digo uma aula magna, mas digo uma troca de ideias, não é, entre nós, que isso que é importante. Não tem aqui nenhum saber absoluto. Eu vou trazer alguns elementos a todos vocês para que nós possamos pensar em conjunto alguns temas que eu trarei e tentarei fazer, dentro do possível, homenagem à escola da Paraíba, não é? Estava lembrando aí, mestre Gustavo, querida Ana, os textos de Agnello Amorim sobre decadência e precisão, né? Eu falaria um pouco sobre esse tema também. Então, se vocês têm uma Epitácio Pessoa, uma escola fortíssima de direito, e isso não só de direito, a gente brincava aqui agora, né, com alguns outros autores e poetas, escritores paraibanos. Então, tem uma grande, vamos trabalhar assim, uma grande empatia intelectual e de amizade mesmo com a Paraíba, sabe? Então, me sinto muito honrado mesmo em ser convidado para proferir essa chamada aula magna, que eu prefiro chamar essa troca de ideias magnas entre nós. Eu bolei alguns slides, tinha falado com a professora Ana e com o professor Gustavo, então eu não sou muito bom na exposição não, mas tentarei mostrar esse slide. Eu vou sumir aqui do mapa um pouquinho, porque eu não consigo ver vocês. Na verdade, vocês vão sumir para mim, mas acho que eu consigo. Eu continuo aparecendo aí para vocês, né? Eu que não vou vê-los. Qualquer coisa, professora Ana, professor Gustavo, por favor, podem me chamar que eu saio do slide aqui e volto a compartilhar com vocês o tema. Então, já vem minha tela aí, todos? Sim, está abrindo. Pronto. Já vemos. Já vem, né? O tema aí, Teoria Geral do Direito, como todos viram, foi o combinado minha com a professora Ana, de falar para vocês todos sobre a Teoria Geral do Direito, né? Antes de ingressar nela efetivamente, muitos se questionam, né? Tem mesmo a Teoria Geral do Direito? Se fala hoje em dia Teoria do Direito? Aí eu continuo firme no meu pressuposto de que sim, há uma Teoria Geral do Direito, não é? Naquele sentido de onde todos os campos de conhecimento do direito se encontram, do jurídico se encontram, né? Então, eu creio perfeitamente nisso e daí eu vou tentar explicar para vocês todo o caminho para que nós possamos falar em uma teoria geral do direito. Mas, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, sabe, Ana? Nós, juristas, somos experts em inventar debates inúteis. Debatemos inúmeras vezes, por exemplo, se o nascituro tem ou não personalidade. Debatemos se o embargo de declaração é ou não recurso. Debatemos se o casamento é ou não um contrato. Então, nós somos experts nesses debates estéreis. Por que isso acontece conosco? Porque nós perdemos o fio da teoria geral do direito e digo
também da filosofia do direito. Então, falar para vocês no curso de pós-graduação em estrito senso sobre esse tema, muitos torcem o nariz, porque lá pensam que vai vir aqueles debates altamente teóricos, né, que são extremamente importantes para nós, mas não, aqui pelo contrário, eu vou tentar a todo momento ir ao campo, né, teórico e descer sempre ao campo da prática, porque o professor Dorival Villanova, viu, Gustavo, lembrar do Recife mais uma vez aí, sempre dizia, na verdade, com base em Pontes, que é um alagoano de Miranda, Pontes de Miranda dizia que, olha, não há diferença entre teoria e prática no direito. Conhece-se ou não o objeto. E bonita a frase dele, porque quando a gente vai para graduação, né, todo mundo fala assim, meu filho, vai fazer estágio. Você tem que aprender lá no dia a dia como funciona. Quando, na verdade, a gente sabe hoje, já numa pós-graduação, estrito senso, que não importa fazer estágio coisa alguma, não é? Nós temos que conhecer o objeto. E daí, conhecer o objeto requer várias categorias para se conhecer. Então, nós, juristas, perdemos o chão, perdemos a graça nesse sentido, porque perdemos a teoria do direito e a filosofia do direito. Nós estamos preocupados especificamente com direitos humanos, especificamente com direito econômico, especificamente com tributário, com processual, não é? E esquecemos que todos esses campos do conhecimento se encontram, todos esses campos do conhecimento e por hora do objeto, óbvio, se encontram naquilo de teoria geral do direito. Então, nós perdemos o chão. Nós viramos esse quadrinho que eu tenho aí a vocês, que eu trouxe a vocês aí. Nós somos assim. É um manual de tecnomistificação. Você consegue me acompanhar aqui na setinha? Tá assim, ó, Madame Natasha tem horror à música. Ela confunde bola de Tafarel com bolero de Ravel. Habitualmente, a senhora distribui bolsas de estudos aos sábios da parolagem, né, da falação, que eu vou passar adiante a vocês, que é chamado um tratado do blá blá blá. Eu vou simplificar aqui, tá? Olha aqui o último parágrafo. O leitor pode combinar qualquer expressão listada na primeira coluna com as outras das demais na ordem 1, 2, 3 e 4. As variações possíveis são cerca de 10.000. Segundo os autores que fizeram esse quadrinho, permite ao empulhador que fale por 40 horas ininterruptamente. Eu acho engraçado, assim, estou rindo, não estou vendo vocês, mas é porque lembre-se sempre das nossas aulas, não é? Então, sejamos nós professores ou não, nós caímos sempre nessa cilada. Esse quadro é engraçado. Olha aqui primeiro, vou usar o exemplo. Caros colegas, a complexidade dos estudos efetuados facilita a definição das novas proposições. Do mesmo modo, a expansão de nossas atividades cumpre um papel essencial na formulação de desenvolvimento no futuro. Então, é um quadrinho engraçado que você pode ir brincando com ele. Eu recebi isso num bar, que eu sempre frequento ao lado da minha casa, e o camarada estava revoltado com o advogado dele, me deu esse quadro, falou assim, vocês são assim. E ele tem razão. Nós debatemos inutilmente, falamos isso, é blá, blá, blá o tempo inteiro, perdemos o chão, não sabemos o que fazemos. Veja, o Gustavo estava tentando entender qual a diferença entre um direito fundamental e uma garantia em termos constitucionais para a teoria geral do direito. Veja, nós trazemos elementos de outro campo científico, jogamos para cá como se fosse assim, como se o direito trabalhasse, como trabalha, por exemplo, a sociologia, como se trabalha, por exemplo, a física, a química, a medicina, não é? E aí nós vamos ver que não funciona da mesma forma. Não é? O direito, veremos para frente como ele vai operar com todos esses elementos. Então, a gente, muitas vezes, confunde e entra num tratado de blá, blá, blá tremendo. A gente fala simploriamente, Ana, a questão da igualdade, não é? Olha a igualdade. O que é igualdade para nós, juristas? É tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Ou seja, isso é um blá, blá, blá. Eu não vou falar que é Aristóteles, não, mas isso é um blá, blá, blá interminável, que não nos ajuda em nada. A gente usa 5 vezes a palavra igualdade para explicar o que é igualdade. Percebem mais ou menos o que eu estou dizendo a vocês? Igualdade. Olha só, é tratar igualmente os iguais. Já usei 2 vezes a palavra igual. E desigualmente os desiguais. Mais 2 vezes, 4 vezes.
na medida de suas desigualdades. Usei igualdade uma quinta vez para explicar a igualdade. Ou seja, é mais ou menos dizer assim, que bola é bola. Entendem o que eu estou dizendo a vocês? Nós, juristas, somos assim. O que é uma decisão interlocutória? Aí vai o aluno decorado, porque é isso que nós fazemos, e responde. É uma decisão que resolve uma questão incidente no processo. Aí você pergunta, sim, é uma decisão? A decisão interlocutória é uma decisão? Ah, sério que é uma decisão. E que é decisão? Pronto. Mais uma vez, ficamos trabalhando circularmente. Tem vários exemplos, tá? Posso perder aqui, decadência de expressão. Falávamos de Agnello Morim. Tem vários exemplos a dar para vocês. Personalidade, por exemplo. O nascituro tem personalidade ou não tem personalidade? E aí, nós caímos nessa cilada do blá, blá, blá. Porque a palavra personalidade no Código Civil, ela é usada em 5 sentidos, no mínimo. Vejam só, eu posso dizer que a sociedade empresarial tem personalidade? Veja, é a mesma personalidade do nascituro? O espólio tem personalidade? O nascituro tem? Observem a bagunça que eu crio ao desconhecer temas básicos de teoria geral do direito. Isto nos causa uma confusão que vocês não fazem ideia. Quer dizer, espero que no fim dessa exposição rápida que eu farei, façam a mínima ideia. Está aí o André, mais uma vez, vou lembrar dele. Benefícios fiscais, né, André? Em quantos sentidos se usa benefício fiscal? A isenção é um benefício fiscal? O incentivo financeiro é um benefício fiscal? O diferimento é um benefício fiscal? E aí a pergunta é, o benefício fiscal é um benefício fiscal? Isso é engraçadíssimo, porque nós rodamos e não dizemos nada. Vocês estão vendo que até agora eu não falei nada, não é? Eu só fiz críticas à nossa tradição jurídica. Por que eu faço a crítica? Porque nós não sabemos como funciona o ato de conhecer. E aí trouxe esse novo quadro aí a vocês, que distingue a figura do sujeito e do objeto. Ou seja, nós temos que ter o mínimo de noção do que fazemos, para que nós não nos tornemos algozes de, vou usar a Bíblia mais uma vez, em homenagem aí, viu, Gustavo, a nossa conversa sobre agora, talvez o ministro André Mendonça, mas é importantíssima a Bíblia para nós também. Mas na Bíblia ela é importantíssima porque ela traz várias lições importantes para nós. Quando Cristo está lá na cruz e os algozes dele o ferem com jargão, o que ele diz? Perdoa-os porque não sabem o que fazem. É mais ou menos, usando essa metáfora bíblica, trazendo para nós, é mais ou menos o que o direito diz para nós. Olha, eu perdoo vocês porque vocês não sabem o que fazem comigo. E é verdade, nós não sabemos o que fazemos com ele, não sabemos como funciona, não sabemos nada, em rigor, de como opera o direito. E daí, o que nos dá essa distinção é a figura, mais uma vez, vou a Pontes de Miranda, da teoria do conhecimento. Na distinção entre sujeito, eu estou usando Pontes de Miranda, é óbvio, tá? Mas eu poderia usar a tradição filosófica, mas vou simplificando aqui para tentar caminhar para frente, como se diz aí, não como caranguejo para trás. Então, não vou ficar citando muito filósofos, não, tá? Depois, qualquer coisa, a gente troca ideia, eu deixo meu e-mail para vocês, para a gente trocar ideia sobre os autores especificamente. Então, a distinção entre o sujeito e o objeto se torna fundamental em todo o ato de conhecer. O homem se depara com o real e segmenta o real em partes, de maneira arbitrária, da forma que melhor lhe aprouver. Este ato é chamado corte metodológico. Ou seja, é o ato unilateral do sujeito que delimita o objeto de estudos. Então ele olha para o mundo e corta, fala, eu quero estudar essa caneta. Pronto, mas por que você não vai estudar o relógio? Olha, porque eu não quero. Eu posso dar a relação da caneta com a gravidade? Posso, mas também não quero estudar isso não, quero estudar a caneta. Posso? Posso. E é assim que se constrói, segundo Kant, o objeto de estudos, que não se confunde com o sujeito. O sujeito, ele realiza uma atividade, vamos trabalhar assim, ativa no ato de conhecer. Dele, sujeito,
partem todas as proposições sobre o objeto. O objeto que ele delimitou. Isso vocês devem fazer, por exemplo, meus caros ouvintes, alunos, se é assim que eu posso chamá-los, na tese de vocês de mestrado, doutorado. Ora, vocês têm que saber o que querem fazer. Delimitem o objeto, estudem o objeto, delimitado por vocês. É engraçadíssimo como a pessoa, por exemplo, são exemplos que eu estou dando, sabe? Vai estudar a figura da reclamação hoje no direito, no artigo tal do Código de Processo Civil Brasileiro. E ele vai estudar reclamação depois, como é nos Estados Unidos, como é na França, como é no Afeganistão. Ora, isso é história. Ou direito comparado, por exemplo, da reclamação. Isso não ajuda a gente em nada no Brasil. Compreendido mais ou menos o que eu estou dizendo? Por que isso não ajuda? Porque o objeto que ele elegeu foi o artigo tal, por exemplo, do Código de Processo Civil. Eu estou sendo radical, hein, gente? Para mostrar a vocês que este ato é unilateral do cientista. Ele elege o objeto e ele passa a descrever o objeto. Por isso, de um mesmo objeto, é possível ter várias descrições. Ou seja, de um mesmo dado do mundo, um dado real, é possível termos vários objetos. Um prédio, visto por um arquiteto, é um objeto O'. Visto por um engenheiro, é um objeto O'. Analisado por um jurista, é um objeto O'. Esses sujeitos cognoscentes não veem o mesmo objeto de estudos, compreendem? Eles se completam, os estudos, mas não veem a mesma coisa, de forma que não há a possibilidade, muitas vezes, de diálogo entre um engenheiro e um jurista sobre o mesmo objeto. E rapidamente, eu explico a vocês como funciona para nós. Nós vemos num prédio detenção, posse ou propriedade. Perfeito? O engenheiro vê no prédio números, cálculos. Tem diálogo? Não tem. Nós enxergamos coisas distintas. Pergunta para o engenheiro qual a diferença entre posse, propriedade e detenção. Ele não saberá dizer. Nós não sabemos também, né? Nós juristas não sabemos o que fazemos, mas temos uma noçãozinha aí, vai. O arquiteto também não vai saber, porque enxergam coisas distintas. Então, cabe ao jurista, ao sujeito, descrever o objeto. Prestem atenção, ele apenas contempla o objeto, não critica o objeto e não interfere, não altera o objeto. O homem só altera o meio ambiente natural, a natureza, se ele for lá e desmatar. Mas, ao estudar, ele não altera o objeto. Eu sempre cito exemplo, nesses casos, daqueles canais NetGeo, por exemplo, que eles filmam os animais. Veja, é a nossa função. Filmar os animais. Descrever os animais. Não interferir. Ai, meu Deus, o leão vai matar os leõezinhos. Veja, eu sinto muito. Ele até fala, é a lei da natureza. É assim que funciona. Eu estou aqui descrevendo o mundo. Claro, ele pode desligar a câmera e matar o leão? Pode. Mas, ao fazê-lo, ele não mais descreve. Ele se torna objeto. Vejam, o que Ponte chamava atenção claramente para isso. É diferença. O professor Lorival Villanova, professor Tércio, professor Paulo de Barros, professor Miguel Reale, professor João Maurício Deodato, todos nossa tradição da filosofia do direito opera assim, com essa distinção. E isso nos custa muito caro, porque nós esquecemos disso. Então, cabe ao cientista apenas descrever o objeto, contemplar. E descrevê-lo numa linguagem. Vejam, a linguagem não cria o objeto. A linguagem descreve o objeto, contempla o objeto. E o método que o cientista usa, eu não vou me deter muito sobre ele, para conhecer o objeto. Aí você tem as várias correntes de pensamento, né? O realismo, o idealismo, a fenomenologia, e assim por diante. Né? O darwinismo, o evolucionismo. Observem, mais uma vez, a Bíblia sempre volta em xeque. Não há diálogo, por esse prisma, entre o criacionismo bíblico e o evolucionismo de Darwin. Perfeito? São objetos distintos que eles enxergam. Né? Com dados distintos que eles enxergam. Um completa o outro em rigor, mas um não exclui o outro. Compreendem? Porque eles veem objetos distintos. Só estou entrando nesses temas porque são temas da modernidade. Então, não confundam a linguagem
com o objeto. Compreendido? De modo que a linguagem cria uma versão, uma mundivisão da realidade. Esse quadro mostra bem isso, não é? A realidade é esta cena, se é que assim a gente pode se falar. E isto aqui é uma linguagem da realidade. Ou seja, a linguagem reduz complexidades na realidade. A ciência reduz complexidades no objeto. Ninguém capta o objeto na sua inteireza, porque o objeto é muito mais rico do que aquilo que eu posso falar dele. A linguagem não toca o real. Essas premissas são importantíssimas. Portanto, não existem fatos, só interpretações. É mais ou menos o exemplo desse quadro que eu trago a vocês. Eu vejo futebol, sabe, Gustavo? E é engraçado quando os comentaristas dizem, não, isso é um fato interpretativo. É a interpretação do árbitro. Ora, pergunto eu a vocês, o que não é interpretação neste mundo? Tudo é interpretação. Então não tem regra clara. A regra é clara. Ora, se fosse clara, não teria árbitro. Compreendido? Se fosse clara, não teria comentarista. Veja só, ao dizer Arnaldo César Coelho que a regra é clara, ele se mata. Ele comete suicídio. Porque ele fala que a regra é clara, logo na sequência, ele interpreta a regra. E ele e Galvão Bueno não se encontram. Brigam o tempo inteiro. É engraçadíssimo de verificar tudo isso que eu estou dizendo em termos altamente teóricos no dia a dia nosso. Compreendido? Vejam, da mesma forma, a distinção que nós fazemos entre verdade real e verdade formal. O juiz, em rigor, não julga fatos, julga interpretações. E cria a interpretação dele, que vale. Veremos isso para frente. Vejam como funciona a teoria do direito, geral do direito, como ela é importante para esses elementos todos. Então, não confundam a linguagem com o mundo. Magritte desenhou esse quadro aí e disse, isso não é um cachimbo. E ninguém entendia quando ele dizia isso. Mas, em rigor, ele tinha razão mesmo. Porque ele falava, olha, se isso for um cachimbo, então pegue isso aí e fume. Em rigor, isso não é um cachimbo. Isso representa um cachimbo. Então, não confundam as palavras com as coisas. E nós podemos ter uma palavra indicando várias coisas distintas no mundo. Eu dei exemplo para vocês, no nosso caso, da personalidade. Da palavra manga, palavra banco. Todas as palavras são potencialmente ambíguas. Indicam várias realidades. Cabe a nós, cientistas, com nossa linguagem, cortar o mundo em pedaços e falar, olha só, eu tenho uma manga, traço fruta. Eu crio a palavra e tem manga, traço roupa. Pronto. Entenderam como opera o cientista em relação à realidade? É assim que funciona o tempo inteiro. Vejam quantos sentidos nós temos para a palavra processo. O que é processo? Eles não se perguntam. E quando se perguntam, querem uma resposta única. Quando, na verdade, que é processo requer a resposta. É uma palavra. E como é uma palavra, tem vários sentidos. Não quero nem falar para vocês, hein, pessoal, de direitos humanos, hein? Primeira geração, segunda geração, terceira, quarta, quinta. Vai até qual geração? Me digam aí. Quem vai criar a sétima? Eu estou criando aí a oitava já. Vamos criar a nona? Vejam só que a palavra direitos humanos ela vai ganhando vários contornos e vários sentidos. Por isso eu estava dizendo. Qual a diferença entre direito e garantia constitucional? Lá no artigo 5º. Ora, se você analisar pela teoria do direito, ou nós temos direitos ou deveres. Veremos isso para frente. E aí nós vamos cortando o mundo em pedaços para que não criemos confusões linguísticas. Por quê? Vejam só. Se nós tomarmos esse primeiro quadro aqui, voltando a ele, eu vou perguntar a vocês. Eu vou dar o número 1 ao sujeito, 2 ao objeto e 3 à linguagem. Se eu perguntar a vocês, todos aí, pensem, onde está aqui 1, 2 ou 3? A biologia? Pensem aí.
A biologia é o sujeito, é o objeto ou é a linguagem que fala do objeto? E qual a diferença entre a biologia e o leão? Ah, pronto. Começa a ficar mais claro. Observem uma coisa. A biologia é a linguagem que fala sobre o leão. Compreendido? Eu estou simplificando, tá, pessoal? E quem aqui é o biólogo? É o sujeito que estuda o leão. Entendem mais ou menos? Olha a complicação no nosso caso, por desconhecimento total do que fazemos. Onde está aí o direito? Está no 1, no 2 ou no 3? Vejam, se nós não tomarmos cautela, pessoal, nós criamos o seguinte problema. O direito é estudado pelo direito. O direito gera direito, que também é estudado pelo direito. São fontes do direito a lei, a doutrina, o costume, a jurisprudência. O direito brasileiro é muito justo. Percebam o que eu fiz. Eu, propositalmente, usei a palavra direito em 10 sentidos, sem demonstrar a vocês que uma coisa é a biologia. A biologia. Outra coisa, o leão. Uma coisa é a ciência do direito. Outra coisa é o direito objeto. Vamos trabalhar aqui apenas como normas. Acabou o problema. Eu sei que vocês sabem isso, mas falta alguém para puxar a orelha de vocês. Perdoe-me, viu, Ana, Gustavo? Sei que vocês fazem isso o tempo inteiro na sala de aula. Mas é sempre bom puxar a orelha de vocês para isso, porque grande parte da nossa confusão ocorre aí. 90% das confusões que nós criamos está em desconhecer isso. Ou esquecer que isso existe, que é o nosso caso. Por isso, eu criei um quadro com o professor Paulo de Barros Carvalho. O objeto de estudos dele é o livro dele. Observem uma coisa. O sujeito cognoscente, no nosso caso, é o que nós vamos chamar de jurista. Ele analisa textos normativos, enunciados prescritivos. Compreendido? E constrói o sentido disto. Descreve isto. Então, diferentemente do biólogo, diferentemente do químico, do matemático, nós, juristas, já entrando no nosso campo, operamos sempre em 2 níveis de linguagem. A linguagem do objeto e a linguagem da ciência. Observem, uma coisa é o artigo: o Brasil é uma república federativa. Outra coisa é o enunciado: a Constituição brasileira prevê o Brasil como uma república federativa. Veja, no primeiro enunciado, eu tenho uma linguagem prescritiva de condutas. Ou seja, no direito posto, eu vou chamar positivo aqui por força histórica, eu não sou um positivista, depois, se for o caso, a gente faz uma outra aula para debater sobre esse tema, né? Mas eu vou usar por força histórica de direito positivo os textos de direito, os textos normativos, a linguagem prescritiva, ejetada por autoridade credenciada pelo sistema. E isso envolve também a comunidade, a população, sabe? Vocês sabem como. Não vou ficar entrando nesse mérito. Mas distinto da linguagem descritiva. A linguagem descritiva é sempre verdadeira ou falsa, os enunciados que descrevem o direito. Os enunciados que prescrevem condutas humanas são sempre válidos ou inválidos. Ou seja, a ordem vale ou não. Uma ordem, saia da sala, vale ou não. Uma linguagem que descreve a realidade é verdadeira ou falsa. Só para trabalhar com as lógicas bivalentes, tá? Não vou trabalhar com lógicas polivalentes, que é muito mais aprofundada a questão. Mas para trabalhar com os valores bivalentes, eu tenho aqui válido e inválido, verdadeiro ou falso. Observem, gente, eu não posso trazer critérios de verdade e falsidade para validade e invalidade.
E assim, vice-versa. Eu não posso trazer critérios, validade e invalidade, para verdade e falsidade. Todas as nossas confusões, digo a vocês, decorrem daí. Por essa explanação simplesinha que eu acabo de dar para vocês, é inacreditável como disse que a doutrina é fonte do direito. É como se dissesse que a biologia cria a baleia. Compreende? A linguagem que descreve não altera a linguagem que prescreve. Ao descrever um texto normativo, eu não altero o texto normativo. É inacreditável como até hoje os juristas falam em ação declaratória aqui. João é pai de José. Quando o juiz diz isso, João é pai de José, ele não declara nada em rigor. Veremos isso para frente. A teoria do direito nos dá isso. Ele constitui a paternidade, um novo estado legal de coisas. Quem declara é a ciência. O direito não declara nada. É uma ingenuidade tremenda do jurista dizer que há atos declaratórios no direito. Pelo contrário, o direito opera constituindo as suas realidades. Veremos isso para frente. Agora nos importa apenas a diferença entre esses dois elementos. Espero que seja claro a vocês. A diferença entre uma linguagem que descreve da ciência e uma linguagem que prescreve do direito positivo. Ora, se é ciência não é ciência, não vamos entrar nisso não. O que eu quero que vocês compreendam é que eu tenho aqui um plexo de linguagem descritiva. E aqui eu tenho um plexo, um conjunto de linguagem prescritiva. A linguagem descritiva, verdadeira ou falsa. Logo, não se pode falar em verdade formal e verdade material dentro do direito positivo, porque no direito, norma, não há verdade, há validade. É de uma singeleza acaciana, como dizia um querido professor meu, que vocês devem conhecer, chamado Celso Antônio Bandeira de Mello. É de uma singeleza acaciana, essa expressão é dele. Falar em verdade formal e verdade material em processo penal e processo civil. Porque em direito não há verdade. Vejam as confusões. Essas são algumas delas. Eu tenho exemplos aqui, ó, que vocês vão cair para trás. As diferenças entre ciência e objeto. Vejam. Nós sempre aprendemos nas cadeiras da academia que lei especial revoga a lei geral. Lembram disso? Em ano. Hein, Gustavo? A questão de lex specialis derogat, lex generalis. O professor fala isso com uma pompa, né? Os alunos, é isso mesmo que funciona. Anota isso e assim sai repetindo isso por inúmeras gerações. Vejam, nós sempre aprendemos que lei especial revoga a lei geral. Eu trouxe a vocês aqui o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Vejam aí. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais, a par das já existentes, turma, não revoga nem modifica a lei anterior. Entenderam aí o que eu estou dizendo a vocês? Ou seja, eu tenho aqui um texto prescritivo, válido. E aqui o enunciado descritivo, falso. É falso que lei especial revoga a lei geral. É falso, então, que o Código do Consumidor revoga o Código Civil. É falso que o Código Civil revogue o Código do Consumidor. Entendem o que eu estou dizendo a vocês? Mas nós nunca aprendemos assim, porque nós estamos preocupados com a verdade por autoridade. Porque eu, Gustavo, a Ana, nós somos doutores e vocês não, são reles acadêmicos. Vocês devem acreditar na gente. Vejam que verdade por autoridade nefasta ao conhecimento. Nefasta ao conhecimento. Péssima ao conhecimento. A pior verdade, talvez, seja por autoridade, no campo científico. Vejam só, estou mostrando a vocês por uma verdade, por correspondência, se é que pode dizer assim, que lei especial não revoga a lei geral. E aí vim homenagear também
Nosso professor aí, viu, Gustavo? Professora Agnella Morim, que tem um texto clássico sobre decadência e prescrição, não é? Critérios científicos para distinguir decadência e prescrição da Federal, da Paraíba. Se não leram os textos dele, vocês deem valor à história de vocês. Leiam. Textos belíssimos. Mas aprendemos lá que decadência não se interrompe, prescrição sim. Já ouviram essa também, não já? Vejam o artigo 207 do Código Civil. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Ou seja, mais uma vez, pessoal, este enunciado aqui é falso, porque a decadência pode se interromper, basta a lei querer. Então, este critério aqui é inútil para distinguir decadência de prescrição. Uma se interrompe, a outra não. Vejam que eu estou entrando em vários pontos polêmicos, mas para mostrar a vocês que um conjunto linguístico é descritivo, verdadeiro ou falso. O outro conjunto linguístico, válido ou inválido, prescritivo. Este é o ponto nodal dessa exposição. Se compreender isso, compreenderá daqui para frente o que eu vou dizer. Para mostrar para vocês a importância da teoria geral do direito. Porque nós criamos coisas na ciência do direito, na doutrina, que não tem o mínimo cabimento. E eu vou dar exemplos a vocês mais. Esses aí são um deles. Mas eu acho interessante, um que eu trabalho o dia inteiro. A prevalência, a supremacia do interesse público sobre o privado. Eu quero saber onde está isso no direito, objeto. Me mostrem aí. Os princípios, onde que eles estão no direito? Onde está o princípio da liberdade no direito brasileiro? Onde está o princípio, por exemplo, do direito ao voto? A teoria da norma vai explicar bem isso a vocês lá para frente, a teoria do direito. Ora, se a pessoa tem menos de 16 anos, ela é proibida de votar. Que direito ela tem? E se ela tem mais de 18 anos? Ela é obrigada a votar. Que direito que ela tem de votar? Onde está o princípio do direito ao voto universal? Que voto universal? O presidiário vota? Condenado? Vota? Que direito universal? Veja só, nós vamos criando um mecanismo. Que igualdade é essa, Ana? Entre homem e mulher? Onde a mulher tem 180 dias de licença maternidade e o homem 7. Veja, a doutrina vai falando coisas que não têm a mínima correspondência com o plano do objeto. Eu estou entrando em temas polêmicos com vocês para vocês acordarem, hein? Acordem. Parem de ficar repetindo aquilo que é dito pela autoridade, que muitas vezes não perdoa-os, porque não sabem o que estão fazendo. Jesus Cristo lá, na cruz, no início da aula. Vários exemplos. Tudo que eu leio em direito, eu tenho uma dificuldade tremenda para compreender a doutrina. Porque eles vão colocando coisa na cabeça deles e querem que nós aceitemos isso. Então vocês vão estudar um tema e vocês vão nos grandes autores. Gente, pensa que eles erram também, eles podem errar. Nós podemos errar. Nós erramos, quer dizer, podemos não, nós erramos o tempo inteiro. E a grande virtude do homem está aí, em saber que não é Deus, né? E que erra. Agora, você tomar uma proposição dessa e sair repetindo, como homens e mulheres são iguais. São iguais nada. Por que a mulher aposenta professora com menos tempo do que o homem? Professor. Hein, Gustavo, me diga aí, rapaz. Pô, Ana, eu queria ser igual a você. É uma brincadeira que eu faço, porque o direito prevê essa distinção. A igualdade prevê essa distinção entre homens e mulheres. E respeitando, talvez, diferenças biológicas. Pode não respeitar, às vezes, diferença biológica, como no caso de igualdade de salários. Ok, sem problema. Aí é perfeito mesmo. Por que a mulher ganha menos? Ah, veja, isso não é questão normativa, não, tá? Não é. Isso é uma questão social. Opa, já não falo mais de normas. Falo de um problema social, relação empregatícia, vocês me compreendem, mas não mais de normas. O que o jurista analisa são normas. Por isso, eu vou criar um quadro aqui. Outro quadro,
que a teoria geral do direito opera muito bem, que vocês devem saber daqui para frente, para não mais criar confusões com isso, que é a velha distinção keynesiana. E Kelsen era muito à frente do seu tempo, em relação a este ponto especificamente. O mundo das normas, claro que ele pegou isso lá, né, dos gregos, não vou ficar aqui dissertando sobre isso, mas vamos operar como se ele tivesse bem elaborado essa questão. E distinguiu o plano das normas do plano dos fatos. Vejam, pessoal, o direito cria as suas próprias realidades. O direito, quando eu falo agora, é o direito enquanto objeto de estudos. O nosso objeto cria a própria realidade dele. Por isso que eu disse a vocês, posse, detenção e propriedade. Para o direito, o navio é um bem imóvel. Embora nós vemos o barco, o navio, passar no mar. Compreendido? No porto. Aqui em Vitória, o navio entra na cidade praticamente. E é bem imóvel. Mas vai o direito e fala, olha, é bem imóvel. Porque o direito não é bom senso. Pronto. Mais uma vez, a teoria geral do direito aflora com muita força. O direito não é bom senso, diria Paulo de Barros Carvalho, da Academia Brasileira de Filosofia. Não é só um tributarista, não. Acho que o tributarista ele é um menorzinho do que ele é. Ele é um grande filósofo. Ele dizia, direito não é um bom senso. Direito é senso de normas jurídicas. Conhece direito analisando normas jurídicas. Este é o nosso objeto de estudos. Com isso, não quero dizer que a gente não tem que estudar fome, não, tá, gente? Não é os refugiados e nada. Não. Mas, enquanto objeto de estudos, eu não me importo com eles, não. O meu objeto de estudos são as normas jurídicas. Se você quiser estudar a fome, deveria fazer sociologia, né? Deveria fazer políticas públicas. Aí sim é um problema de objeto de estudo deles, não nosso, enquanto cientistas do direito. Então, um navio, para nós, é bem imóvel, sujeito à hipoteca. Compreendido? Sabe o que aconteceu aqui em Vitória? Eduardo, só para esclarecer, Ana, fato interessantíssimo, que é os serviços prestados em navio. Aí discute quando é em alto mar ou não. É devido a quem o tributo ISS? Se alto mar no território municipal, como funciona isso? Olha as complicações que o direito vai criando, a realidade que ele vai criando uma em cima da outra e as complicações que ele vai nos causando. É isso que eu queria que vocês entendessem. Eu não sei se eu estou falando demais e se vocês estão compreendendo, porque eu não olho para a cara de vocês, infelizmente. Gostaria muito de olhar, né, para ver a cara se vocês compreendem ou não. Mas vamos seguir aí, qualquer coisa, depois a gente abre um tempo aí para o debate. Então, é nesse sentido que cabe ao jurista analisar como devem ser as coisas, ou seja, as normas jurídicas. Eu não analiso fatos. Por isso, Pontes de Miranda, mais uma vez, dizia: o direito não coincide com o fato social, ele incide sobre o fato social e transforma-o em jurídico. Aí o conceito de fato jurídico é aquela porção do acontecimento que foi juridicizado por uma norma jurídica. Pronto. E que é uma norma jurídica? Teoria geral do direito, mais uma vez. A distinção clássica entre enunciado e norma. Enunciado é a formação frásica. Então, temos como enunciado prescritivo os artigos, os parágrafos, os incisos. Isso são enunciados prescritivos. Os textos de uma sentença, de um acórdão, de um ato administrativo. Isso nós chamamos de enunciado prescritivo. É a formação frásica, o dado físico em que eu toco na mão. A norma jurídica é a significação, é a ideia que eu construo para a conduta humana. Ou seja, toda norma ela tem que ter um sentido para a conduta humana. Diferente dos artigos, incisos. Muitas vezes eles são esparsos ali, não é? Considera-se são causas de majoração da pena.
quando comete o crime mediante aí emboscada. Aí você fala assim, sim, cometeu o crime da emboscada, mas qual crime? Veja só que você vai ter que construir com outro artigo, a norma. Matar alguém, está lá em cima. Mediante a emboscada. Ah, sim, eu construo a norma, aumenta a pena. Compreendem que a norma é uma estrutura mental feita pelo intérprete. Ou seja, o intérprete lê o texto e constrói esta significação nessa estrutura. Se acontecer o fato F, deve ser uma consequência C. Para fazê-lo, ele percorre inúmeros enunciados. É mais ou menos o que está aqui neste quadro. Eu percorro vários enunciados prescritivos, construo ideias deles, uno as ideias e chego à concepção de norma, cuja estrutura, e aí mais uma vez a teoria geral do direito e a lógica jurídica nos ajudando, é sempre a mesma. Se H, ou seja, se a hipótese, se ocorrer o fato F, deve ser, então, uma consequência C. Ou seja, deve ser uma relação jurídica entre duas pessoas. Estou simplificando tudo. Então, isto é o que Kelsen chamava de imputação deontica. É construído pelo legislador no primeiro momento, depois pelo intérprete, ao trabalhar sobre o texto legislativo. Ou seja, é o direito posto mesmo quem constrói essa relação de imputação, que Kelsen chamava de causalidade jurídica. Ela é construída pelo homem, diferente da causalidade física. Se eu soltar a caneta, então é a queda. A causalidade física funciona assim. Se H é, então C é. Se soltar a caneta é, então a queda é. É a lei da gravidade. No direito, eu não tenho o é. É o legislador quem escolhe de tal fato imputar tal consequência. Por isso, dever ser. Se matar, deve ser a pena. Se matar mediante emboscada, aumenta a pena. Entendem como funciona isto? Se você nascer com vida, deve ser a personalidade. Se você for nascituro, deve ser uma outra personalidade. Se você for uma empresa, deve ser outra personalidade. Entendem? Como assim o direito vai construindo a sua realidade. Por isso, eu tenho uma dificuldade tremenda em entender muitas coisas. Por exemplo, Gustavo, você que é mais ligado a isso, ao direito penal. Não é? Uma coisa é se matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Correto? Agora, se eu consigo construir de um outro enunciado, são causas excludentes de ilicitude, a legítima defesa. Eu tenho isso aí lá no artigo 24, se não me falha a memória, do Código Penal. E juntar o artigo 121 com 24, eu construo uma outra norma. Observem. Ocorre a morte matada de alguém. Correto? Vejam no plano do ser como funciona. A mata B. Este acontecimento, naquela câmera lá da imprensa, que eu mostrei para vocês no começo da exposição, este acontecimento, ele pode ser visto pelo direito de duas formas. Prestem atenção. É uma nova visão que eu estou trazendo a vocês sobre o direito penal, ligado à teoria geral do direito. Eu estou analisando as normas, observem. Este acontecimento, ele pode ser visto como homicídio ou como legítima defesa. Observem, gente, e vou construir as normas. Esta norma é matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Esta norma prevê matar alguém em legítima defesa. Qual a consequência dela? Os juristas dizem excludente de ilicitude. E eu pergunto a vocês, para que vocês pensem, que ilícito
quem mata em legítima defesa comete? Observem. Nenhum. Porque é outra norma que incide sobre aquele acontecimento. Não é mais a norma do homicídio, depois vem uma outra norma e exclui a ilicitude. Compreenderam? Não há corrida de normas para incidir. Veja, a norma incide sobre o fato. Somente uma. E aí, neste caso, eu tenho, se matar alguém em legítima defesa, deve ser lícito. A liberdade. Deve ser a liberdade. Eu não tenho ilícito, de modo que eu não tenho uma causa excludente de ilicitude. Vejam só que nós continuamos usando excludente de ilicitude porque o Código Penal usa isso. Só que o Código Penal não é linguagem científica. O Código Penal é uma linguagem técnica, uma linguagem mista. Quem faz o Código Penal? Tiririca, Bolsonaro, Lula, Alexandre Frota, algum outro advogado. Mas é essa turma que está lá, fazendo leis. E é assim que funciona a democracia. Graças a Deus. Agora, nós não ficamos presos à letra, ao enunciado, causa excluída de licitude. Não tem causa nenhuma que exclui licitude. Eu tenho aqueles 3 acontecimentos ali do artigo 24 do Código Penal como fatos penais lícitos. Aí observem, mais uma vez, o que é crime? Vejam só, o jurista tradicionalmente fala crime é o fato. Pronto, já começou errado. Aí depois ele fala assim, crime é o fato. Aí depois ele fala assim, fato típico. Ele pula para cá. Ó. Vejam a confusão metodológica e de objeto que ele causa por desconhecer como funciona o conhecimento e como funciona a teoria geral do direito. Ele desconhece o que é norma e olha o problema que ele causa. Veja que a norma é um poder, é um elemento central, seja para o direito penal, para o direito civil, direito comercial, direito tributário, direito constitucional, mas direitos humanos, direito econômico, não é? Mas a gente não trabalha com isso em direitos humanos, como se direitos humanos fossem algo que não fosse direito. Ora, ser direito está numa norma jurídica. Por óbvio que isso tem que estar. Senão não seria direito. Portanto, quando se define o conceito de crime como fato típico, eu crio uma confusão metodológica e depois piora a situação, que digo assim, fato típico antijurídico. Por que antijurídico? Aí vai o jurista na decoreba, pessoal, e fala assim, ó, é porque ele é contra um bem, agride um bem da vida. Como é que ele chama? Eu esqueci o nome que eles chamam aí, mas é algo nesse sentido. Ele é contra o bem da vida. Olha lá. Já desdiz tudo que ele falou para trás. Se o crime tem que estar previsto na lei, matar alguém, aquele que mata alguém, cumpre a lei. Ora, vocês nunca pensaram nisso, não? Vejam só que é contradição atrás de contradição. Os nossos textos de direito penal, de direito civil, de direito processual. Estou dando exemplos em vários campos aqui, porque a aula me permite isso. Aquele que mata alguém observa a norma, gente. Só que o infeliz observa a norma que prevê a pena, mas ele cumpre. O fato não é jurídico, não. O fato é jurídico. Porque ele prevê matar alguém, ele mata. Repensem tudo que fazem. Vocês estão no mestrado. Um mestrado muito bom, por sinal. Mas muito bom mesmo. Num programa top de linha. E não pensem que vocês, que nós aqui no Espírito Santo, somos piores que outros mestrados, não. Pelo contrário, não somos, não. De que adianta o sujeito ir para a Alemanha, o sujeito ir para os Estados Unidos, ir para o Canadá? Por que ele não vai para o Afeganistão estudar? De que adianta? Como se na Alemanha, brincadeira com vocês, tá? Não tivesse pessoas medianas ou inferiores ao médio. Como se na Alemanha todos fossem gênios. Eu falo alemão. Uou. Beleza. Por você falar alemão, você é melhor do que eu. Beleza. Ótimo. Continuemos assim. Não é?
Isso não ajuda em nada. Claro que é uma cultura, não sabe, é uma língua, óbvio que é cultural. É fantástico. Né? Mas vejam só que não adianta você sair daí de uma pessoa, da Paraíba, e ir lá para Alemanha, para você ficar lá brincando, ir lá para Espanha, né? Ir para Portugal. Aí fica lá jantando em restaurantes bons, aí fala espanhol, fala alemão, fala francês, fala italiano. Ah, vamos parar com isso, né, gente? Vamos parar com esse negócio. Como se eles fossem melhor do que nós. Conhece ou não o objeto? Perfeito? Essa distinção se torna fundamental para nós. Porque mostra, mais uma vez, esse quadro. Vejam, as normas jurídicas e o plano dos fatos. Está aí um exemplo que eu quero trazer a vocês. A norma como um conceito fundamental em direito. Quando, em 1970, o exemplo que eu estou dando aí, ó, João nasce, nós dizemos João é filho de José. Perfeito? Em 2003, vem o juiz e, numa ação de paternidade, produz o texto. João, na sentença, é filho de José. A pergunta que eu faço a vocês, pelo ponto, até agora, pelas coisas que eu expliquei a vocês, que eu tentei expor a vocês, desde quando João é filho de José? Pensem aí. Observem. Pelo ponto de vista do direito, a partir de 2003. João não era filho de José em 1970. Ele é filho de José em 1970 pelo ponto de vista biológico. Mas jurídico, não. Essa ação não tem nada de declaratória. Ela é constitutiva da paternidade. Aí o problema. Ela pode ser constitutiva com efeitos ex tunc. Pode? Pode. Porque os efeitos ex tunc e ex nunc são dados por outras normas jurídicas. E não pela, vamos trabalhar assim, natureza declaratória. Natureza declaratória, veja. Que natureza tem dentro do direito? A natureza está no mundo biológico. Eu não tenho natureza do Instituto. É um tratado de blá, blá, blá que, gente, perdoe-me, eu sou assim mesmo. Me irrita profundamente. Me irrita profundamente. A natureza é declaratória. Que natureza? Onde está a natureza no direito? O meio ambiente no direito não é o meio ambiente biológico, não, hein? A selva amazônica, não, não. Ela não tem direito nenhum. Quem tem direito? Somos nós ao meio ambiente. Ela não tem direito nenhum. O leão, o cachorro, com todo o respeito que eu tenho. Tem direito nenhum. Nós que temos direito ao meio ambiente. Porque não há relação jurídica entre, teoria do direito mais uma vez, entre um sujeito e um objeto. Não há. A relação jurídica é sempre entre dois sujeitos. A relação de propriedade não é minha com esse celular. É minha contra todos vocês. Por isso, erga omnes. Mas eu não tenho relação com o celular. A relação jurídica é sempre entre pessoas. Por isso o problema, Gustavo, dizíamos aí, Ana, do chamado direito potestativo, que é a teoria usada pelo professor Agnello Amorim para distinguir decadência de processão. E eu estou dizendo a vocês aqui agora que não há efetivamente direito potestativo sem um dever correlato de outrem de se abster. Ou seja, mais uma vez, aquele critério científico que ele usa é fantástico, mas assim mesmo foge à teoria do direito, porque não tem direito potestativo em rigor. Todo direito está ligado a um dever de outra pessoa. Sempre assim. João é filho de José. O que faz o juiz nessa sentença? Diz que, a partir de então, há uma relação jurídica onde João tem dever e José tem direito. Por outro lado, João tem direito e José dever. Ou seja, o juiz constrói, ao dizer isso, um complexo de relações jurídicas entre João e José. E constitui a paternidade, que antes não tinha. Em 1980, não tinha paternidade. Por que não tinha? Porque faltava uma norma dizendo que João é filho de José. Simplesmente assim. É a diferença entre norma geral abstrata e norma individual concreta. A sentença é uma norma individual concreta. Serve a pessoas determinadas ali.
o erga é o trânsito julgado inter partes. Vejam como isso é rico. A sentença cria a norma entre João e José. E a partir dali, várias relações entre eles. Em 80, João não era filho de José, juridicamente. Tanto assim que não era, que eu vou fazer pergunta. João, em 1980, morre. Desculpe. José morre em 80. João se habilita no inventário? Em 80? Não. Por quê? Porque não era filho. Veja que o juiz não declara nada. O juiz constitui paternidade. Ele pega uma norma que fala sobre paternidade. Aquele que gerar outrem deve ser considerado pai. Cria essa realidade. João é gerado por José, José aplica essa norma e cria a norma. João é filho de José, que até então não era. Por isso, é sempre o direito opera constituindo a realidade dele e a realidade fática por meio desses atos de aplicação de normas, no caso concreto, criando-se outras normas. Eis a atividade, eis o ato de produção normativa. Eis como funciona o direito. Ele opera dessa forma. Onde houver direito de um, tem dever de outro. Por isso, me parece insustentável a figura do direito potestativo, porque eu não tenho direitos sem deveres. E nem dever sem direito. Tanto assim o é que a decadência e a prescrição atingem o direito de você exercer, o direito de agir. Seja em direito material, seja em pessoal. Não vou entrar nisso não, seria mais uma exposição que eu poderia fazer com o maior prazer para vocês, sobre decadência e prescrição. Mas eu tenho para dizer para vocês que são a mesma coisa, só operam em normas distintas. Que são elas? São outras normas que extinguem aquelas primeiras. Vejam, nada melhor do que um tempo específico depois para a gente trabalhar com esses temas. De modo que, basicamente, são essas colocações que eu queria deixar para vocês nessa exposição. Porque, Ana, eu não sei, Gustavo, se a gente pode abrir aqui um tempinho para uma conversa, caso alguém tenha dúvida, né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre minha exposição, foi rápida, não é? Mas eu acho que consegui falar o que eu pretendia. Aqui são os apontamentos finais, não é? Para mostrar que o ponto central, a sentença judicial é norma, ou seja, a norma é o ponto central da teoria geral do direito, compreendido? É um elemento que se aplica a todos os campos do direito, né? Não se fala em ato, sentença declaratória. Não existem atos declaratórios em direito. O direito cria sua própria realidade. Um ato, a certidão de nascimento, cria a personalidade da pessoa. Ou seja, a pessoa que nasce com vida não é nada para o direito. Ela só é pessoa quando uma norma disser que ela é pessoa. É assim que funciona mesmo, por mais que nós não queiramos que funcione assim. Mas se matar alguém, o juiz vai ter que falar que nasceu e morreu. Se o juiz não falar que nasceu uma pessoa ali, não nasceu. Observem que a sentença pode fazer nascer e fazer morrer. Interessantíssimo isso. O juiz tem esse poder na mão de fazer nascer a pessoa e fazer morrer. Claro, dentro dos procedimentos previstos pelo direito. Ele não faz isso de maneira arbitrária. Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês. Pessoal, vocês têm professores do mais alto nível aí. Nós temos 2 aqui conosco que eu posso assinar embaixo de qualquer colocação que eles fizerem. Aproveitem, tenham um mestrado, vivam isso, dediquem-se, não fiquem trabalhando. Eu sei que todo mundo tem que trabalhar, mas vocês estão no mestrado a tempo integral. Vocês prometeram isso a nós, não foi? Gustavo, não foi, Ana? Isso foi prometido a vocês. Vocês fizeram uma declaração de próprio punho quando entraram no programa. Estudem, sentem a bunda, desculpe, não grave mais isso não. Estudem. Falta a nós estudar. Falta que nós estudemos, mas de maneira séria, com elementos sérios. Não é ficar revendo literatura, você tá milhões de pessoas e não fala nada com nada.
construam o objeto, estudem como se dá o conhecimento. Eu estou à disposição de vocês. Aqui está no e-mail, eu botei na tela, para caso queiram mandar e-mail, trocar ideia. Só lembra que foi desta aula aqui, a nossa troca de ideias, para que eu possa lembrar o que eu falei. Mas eu estou à disposição de vocês para quando precisarem de mim, né, para a gente trocar ideias. Agradeço muito e fico à disposição para, se houver alguma colocação, seja dos professores, seja de vocês aí, ouvintes, para que a gente possa trocar alguma ideia. Vou voltar aqui para ver vocês, tá? Que eu não estou vendo, não. Agora eu vou voltar. Ótimo. Então, fica aberto, né, para o debate. Foi muito bom. Eu acho que a gente está num programa de ciência jurídica, é um programa de direito. Às vezes a gente meio que confunde essas linguagens, né? E isso, obviamente, tem sido feito, às vezes, pela percepção cada vez mais interdisciplinar, né? Que algumas áreas trazem, mas nada exclui a necessidade de centrarmos o nosso esforço, né, de compreensão na ideia da ordenação da norma, e por isso eu agradeço demais ao professor Tarek, né, por recuperar essas questões. Me lembraram muito as lições lá do Miguel Reale, principalmente quando trabalha a ideia de sujeito cognoscente, objeto cognoscível, né, da teoria do conhecimento e da gnoseologia. Né, nossa, grande mestre, perfeito. E a questão também da lógica jurídica do professor Lorival Villanova, exato. Grande e essa mestre. Relação de causalidade também está lá, né? Que tanto que hoje a gente, no direito penal, trabalha muito essa perspectiva de fugir da noção de causalidade, seja dentro do aspecto mecânico, físico, né? Então, esse causalismo lá do início do século XX não nos serve, mas também não nos serve a questão da intencionalidade, da representação, ou seja, o viés ontológico ele não é suficiente, né? Então, o direito ele hoje tem recuperado, através da imputação objetiva, isso no campo penal, essa perspectiva da normatividade. Algumas questões, concordo mais dessa perspectiva, agora me pareceu muito próxima de Calbiden, quando trata da questão do homicídio, ou seja, o desviante ele não viola a norma penal, mas, na verdade, ele se adequa por conta da ideia de que ali há uma juridicidade, apenas que a consequência é a pena. Agora, me lembro aqui das lições de um paraibano do professor Everardo Cunha Luna, que dizia que há uma unidade dialética entre preceito e conteúdo. E aí eu sei que aquilo é proibido, óbvio que eu não vou mais recuperar a norma como ela existia na antiguidade, ou seja, no decálogo lá das leis mosaicas, né, o não matarás. Ela não vai vir com essa negativa, mas eu reconheço que há uma proibição por conta da consequência. Se fosse um prêmio, né, não é um prêmio. Claro, claro. Né? Se fosse um prêmio, se estimularia até matar pessoas, né? Ou seja, mas a gente não tem esse prêmio, o Estado não vai nos premiar. E aí, essa unidade dialética entre preceito e conteúdo me indica que eu estou contrariando um elemento, né, jurídico que me faz antever essa questão. E a outra questão é que, de fato, a tipicidade ela tem um elemento que não é suficiente para que a gente entenda o injusto penal, mas é o elemento pelo qual se principia. É por isso que a legítima defesa tem uma posição. Aí seriam duas posições. Se eu adoto essa posição mais fechada, como Edmund Mesger adotava, que é mais ou menos próxima à que você está expondo, isso vai acabar na ideia de um elemento negativo do tipo. Só que o elemento negativo do tipo faz com que, por exemplo, matar uma mosca seja a mesma coisa de matar um homem.
Ou seja, eu não tenho aí, isso é indiferenciado pelo sistema. Só que quando eu vou mais profundamente e observo que esse juízo de antinormatividade, que é violado mesmo quando se está diante de uma legítima defesa, numa situação mais profunda, eu observo que essa exclusão se dá num outro patamar que não é o da tipicidade. Porque se for no da tipicidade, realmente não vai ter uma indiferenciação. Mas eu estou justificando, óbvio que há uma juridicidade para que isso faça com que eu não alcance a repressão nesse caso, ou seja, não tenha por consequência a sanção penal. Mas há um estranhamento. E a norma cria também esse elemento de estranhamento lá na tipicidade. Né? Ou seja, ainda que matar alguém, mesmo em legítima defesa, é uma ação típica. Ela pode não levar... É grande questão, talvez seja típica, licitamente típica, mas sim, lícita, e não sei o que você pensa. Exato. Ela é uma ação típica, é uma ação que está dentro desse elemento de juridicidade, mas aí ela contraria, de qualquer forma, ela contraria o não estímulo a esse tipo de ação, ou seja, existe um estranhamento, né? Então ela tem essa situação, só que ela vai estar realmente justificada para não ter por consequência a pena, ou seja, um outro nível de juridicidade. Mas eu adorei, foi muito bom, principalmente porque acredito que é necessário a gente fazer essa recapitulação, né, dos fundamentos do direito, para que me lembrou também em algum momento na ideia da norma prescritiva, da perspectiva do conteúdo, né, a metodologia da ciência de direito lá do Karl Larens. Sim. Vamos voltar aos clássicos, né, poxa? Os clássicos, eles se perderam, a gente não lê mais os clássicos. Assim, outra coisa que eu queria até alertar os alunos, né? Para que leiam os clássicos, sabe? Sim. Leiam Larens, leiam Kelsen, leiam todos esses autores que a gente está falando aqui, para conhecer, porque a gente perdeu, a gente só lê por tabela, não é? Não sei quem citou, igual a PUD, né, Ana? Só ler os manuais. Só ler os manuais. Aí... Chega ao ponto que, num TCC, eu estava lembrando a Ana um dia desses, né, que um professor chegou para mim e disse, isso aqui tem um plágio, o plágio está aqui. Eu disse, ótimo, esse plágio a gente encontrou de um professor espanhol. Ele disse, ele traduziu do espanhol, botou no texto, vamos pegar o aluno. Aí a gente foi lá falar com o aluno, né? Aí disse, você pegou esse texto aqui do professor lá da Espanha, e vai ser reprovado, a gente não pode levar adiante esse negócio. Aí ele disse, está certo. Aí ele disse, mas professor, tem um detalhe, eu não sei traduzir espanhol e eu não sei espanhol. Eu disse, mas é muito próximo do português, você botou lá, mas eu não peguei esse texto, eu peguei esse texto aqui, realmente. Já era plágio do plágio. Que situação nossa, pai. É uma situação horrorosa, mas é mais ou menos o que a gente observa, né? Tantos manuais e tudo. É isso aí, estudem. Acho que, né, os alunos estão com vocês aí, puxa, na frente do programa. Nada melhor do que aproveitar esse momento, sabe? Vamos lá. Alguma questão? Está aberto aí o debate. Se quiser depois mandar e-mail também, eu fico à disposição. Deixei meu e-mail aí. Ana tem meus dados todos aí, passa para eles, viu, Ana? Pode ficar à vontade, nas redes sociais, quem tiver também, estou aí nesse Instagram, não uso muito não, mas hoje em dia não tem jeito não. Né? Temos que estar aí. Eu queria parabenizar, Tarek, e mais uma vez testemunhar a alegria de tê-lo aqui. Como disse Gustavo, você resgatou muita coisa. Eu estava muito aqui, quando você falava, lembrando da graduação, e o mais importante é você ter destacado essa importância enquanto pós-graduação, né? A importância de se fazer ciência, né? De alertar os alunos em o que é a ciência em si, o objeto, né? Então, acho que isso é o que a gente tem que reforçar mesmo, e cada vez eu me encanto mais e agradeço mais a oportunidade de estar nesse âmbito da pós-graduação, porque momentos assim
também, de discussão, de discussões sérias, né? Não tem como não ser apaixonante de a gente se envolver e de se instigar mais, né? A ler mais clássicos. Então, foi muito importante a sua fala, acho que tanto em questão de conhecimento, mas também de recomendação, né? Aos nossos cientistas aqui do programa, né? Os nossos alunos são cientistas. Isso aí. E você aí acho que deu um bom caminho para eles também estarem atentos, né, indicarem. Pô, fico Nós temos mais feliz. 2 professores aqui presentes também, né? A Fernanda Vasconcelos e também o professor Fernando Maia. Eles se Poxa, que manifestaram maravilha. aqui também no chat. Fernando está elogiando. Acho que foi a sensação de todos, né? Poxa, E obrigado, nós pessoal. temos Fernando. Excelente. um doutorando que é nosso professor da graduação, que é o professor Huerton O Magalhães Ayrton. Costa, tá aqui Oh, que presente. maravilha, pessoal. Pois desculpem aí a minha indelicadeza, mas eu não vi, eu não consigo ver todo mundo aqui, e aí eu não cumprimentei, mas recebo meu abraço mais uma vez. Estou à disposição, viu, Ana? Viu, Gustavo? Obrigado pelo carinho, pelo convite, agradeço a todos. Eu estou sempre à disposição mesmo, podem contar comigo. Ainda mais agora com essa questão online, né? Fica até mais fácil a gente se falar, mas pronto para ir também para João Pessoa, uma cidade que eu tenho grandes amigos, gosto muito. Vocês estão numa grande universidade, respeitadíssima por todos nós, e façam valer, sabe? Eu acho que, mais uma vez, aos alunos. Vocês estão com feras aí como professores. Grudem neles, né, e pesquisem. O que falta a nós é pesquisa. Não tenho medo de inovar, sabe? Basta você pegar aí algumas coisas que a gente vai dizendo de maneira aleatória, né? Brincando com alguns temas. Você pega aquilo ali para fazer um trabalho fantástico, melhor do que você ficar falando sobre coisas que daqui a pouco nem existem mais. Eu tinha um aluno meu aqui orientando, Gustavo, só para encerrar, que ele estava escrevendo sobre a lei de improbidade. O nosso programa aqui é em processo sobre improbidade. Aí revogou a lei, ele ficou desesperado, ele já está para defender. Eu falei, agora você vai fazer o quê? Eu falei para você. Fica escrevendo sobre coisas passageiras, é isso que dá. Brincando com ele, né? Tá doidinho refazendo, mas é muito esforçado. Estava me lembrando daquela crítica que você faz também, que é preciso a gente refletir sobre o que é direitos humanos, né, dentro dessa dimensão. E aí, uma vez, né, eu estava com o coordenador de outro programa, esse interdisciplinar, e os alunos chegaram desesperados porque um professor colocou. Não, ele colocou um sujeito que está acabando com os direitos humanos. Aí disse, o que foi que ele botou para vocês para ler? Aí disse, foi o Michel Villey, aquele cara lá que é o direito e os direitos humanos, né? Para fazer essa distinção. Eu disse, foi ótimo. Oh, coisa boa. Então ele estava cumprindo a missão dele. É isso mesmo. Tem que, às vezes, desconstruir algumas coisas para Tem que desconstruir, não tenho medo, é claro. Não podemos ter medo, não, hein? Não, o campo da academia é esse mesmo, né? Ou seja, o Villey faz uma crítica ácida, né, a esse significado dos direitos humanos. Mas não só ele, né? Você tem Marx também, uma crítica. Vários. Tem outros autores. É bom demais, e façam isso mesmo. Nós temos que fazer esse caminho. Então vamos em frente. Oh, maravilhoso. Pronto, eu agradeço muito. Então, com isso, acho que há algum questionamento? Acho que não. Só elogios no chat. Eles estão tímidos hoje. Deixa. Mexeu um pouco, né? Eles estão refletindo. Começando o semestre, não sei como é que é. Bora engatar aí, pessoal. Um abração. Tá bom, mas eu agradeço demais mais uma vez. E agradeço a todos, fico à disposição. Obrigado mais uma vez, viu, querida Ana? Obrigada, Tarek. A Andréa Luma, mais que vezes. Tá sempre presente nos nossos contatos aí. Mais uma vez, sempre agradecido, tá? Eu vou também, porque eu vou para outra aula agora. Pois é. E aí eu vou entrar já no outro link aqui. Obrigado. Obrigadão, pessoal. Beijão para vocês aí, viu, gente? Ótimo, excelente. Até logo. Tarek. Um abração. Abração. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Desculpa o imprevisto da transmissão pelo YouTube, mas infelizmente fugiu da... Hoje a gente joga lá. Bom semestre para vocês alcance. Aí. Beijo. Beijo, brigadão. Foi ótimo, muito bom, Ana. Obrigado por tudo.